Você já reparou na mulher que tem uma lista de exigências maior que o próprio currículo? Ela quer homem alto, bem-sucedido, sem filhos, sem passado, sem bagagem emocional, que trate ela como prioridade e ainda aceite tudo o que ela é. Ela exige estabilidade financeira, mas não construiu a dela. Exige maturidade emocional, mas explode por qualquer coisa. Exige fidelidade, mas mantém o ex na geladeira. Exige respeito, mas chega atrasada e não avisa. Freud explicava que a mulher que mais exige é geralmente a que menos oferece. A lista de requisitos não é sobre o homem, é sobre a fantasia que ela criou para não precisar olhar para as próprias lacunas. Ela quer um homem que já chegou pronto, mas ela mesma está longe de ser um pacote completo. Quer um provedor, mas não é parceira. Quer um líder, mas não sabe seguir. Quer um pai para os filhos, mas não respeita a autoridade. A lista de exigências dela cresce na mesma proporção que o próprio valor diminui. Quanto menos ela tem a oferecer, mais o mundo precisa se curvar para atendê-la. Freud chamava isso de compensação narcísica. Ela infla as exigências externas para não precisar encarar o vazio interno. Exigir do outro é mais fácil do que construir a si mesma. Ela quer um homem de alto valor, mas o que ela coloca na balança? Um corpo que já foi de outros, um passado que ela não assume, um filho que não é dele, e uma conta de terapia que ela espera que ele ajude a pagar. O homem que ela procura não precisa dela. Ele já construiu o que ela busca. E quando ele olha para o que ela oferece, percebe que o custo é maior que o benefício. Ela chama o homem de insuficiente, mas o insuficiente é o pacote que ela entrega. Ela exige um prêmio, mas só tem ticket de consolação. E ainda se surpreende quando os melhores compradores passam reto pela prateleira dela. Mas a pergunta que ela nunca faz é: será que eu sou tudo isso que eu exijo? Enquanto ela não responder essa pergunta, a lista vai continuar crescendo e os homens de valor vão continuar passando. Freud explicava que a mulher que mais exige é geralmente a que menos se olhou no espelho da alma. A lista de requisitos não é sobre o homem, é sobre a própria insuficiência projetada no outro. Ele chamava isso de narcisismo secundário. Não é amor próprio elevado, é compensação por um vazio interno que ela não consegue preencher sozinha. Quanto mais vazia por dentro, mais ela exige que o mundo exterior a complete. Ela não quer um parceiro, quer um espelho que devolva a imagem idealizada que ela mesma não consegue alcançar. O homem perfeito que ela descreve não existe porque é a versão dela que ela não conseguiu se tornar. Freud entendia que a exigência desproporcional é um mecanismo de defesa. Se ela exigir o impossível, nunca será frustrada por um homem real. Ela prefere a solidão da fantasia do que o risco de um homem real apontar as falhas dela. O homem que ela descreve é uma soma de qualidades que ela mesma não desenvolveu. Ela quer estabilidade financeira sem ter construído a dela. Quer maturidade emocional sem ter feito terapia. Quer lealdade sem ter curado as próprias feridas. O narcisismo exigente é a armadilha mais cruel porque condena ela à solidão enquanto a faz sentir superior. Ela acha que está sendo seletiva quando, na verdade, está sendo autossabotadora. Freud alertava que a projeção é o mecanismo mais traiçoeiro do inconsciente. Tudo que ela critica no homem é exatamente o que ela não suporta em si mesma. O homem é insuficiente porque ela se sente insuficiente. Ela chama o outro de imaturo, mas é ela que explode na primeira frustração. Chama o outro de interesseiro, mas é ela que calcula o que ele pode oferecer. Chama o outro de emocionalmente indisponível, mas é ela que some quando o homem demonstra vulnerabilidade. A verdade que ela não encara é que o homem ideal que ela busca não existe, porque ela mesma não é a mulher ideal que ele mereceria. E enquanto ela espera por um príncipe que nunca virá, os homens reais passam por ela e seguem adiante. Freud concluiria que a mulher que mais exige é a que menos se conhece. E enquanto ela não fizer as pazes com o próprio reflexo, vai continuar cobrando do mundo o que só ela pode construir.
Você já parou para fazer as contas do que ela exige versus o que ela realmente entrega? Se a vida fosse um negócio, ela estaria pedindo o preço de um carro zero pagando com moedas amassadas. Ela quer um homem de status, mas não construiu o dela. Quer alguém que cuide dela, mas não sabe cuidar nem de si mesma. Quer um homem que resolva, mas entra em pânico na primeira dificuldade. Freud explicava que a mulher que mais exige criou uma fantasia de troca desequilibrada. Ela acha que a aparência dela, mesmo desgastada pelo tempo e pelas escolhas, ainda vale o mesmo que o esforço de uma vida inteira de um homem de valor. O que ela coloca na balança? Um corpo que já foi compartilhado com outros. Um útero que já gerou para outro homem. Um coração que já foi partido e nunca cicatrizou direito. E um discurso de empoderamento que tenta disfarçar o vazio. Ela quer um homem sem bagagem, mas ela chega com mala cheia. Quer alguém sem trauma, mas ela carrega os dela como currículo. Quer fidelidade, mas mantém o ex na reserva. Quer transparência, mas esconde o próprio passado. Freud chamava isso de cisão entre a imagem idealizada e a realidade concreta. Ela se enxerga como uma versão que não existe mais e exige que o homem enxergue essa versão também. Mas o espelho não mente. O homem de verdade olha para o pacote completo. Ele vê o que ela oferece, calcula o custo de assumir aquela bagagem e, na maioria das vezes, conclui que o preço é alto demais para o retorno. Ela reclama que os homens de qualidade sumiram. Mas a verdade é que eles não sumiram. Eles aprenderam a reconhecer valor real e pararam de pagar caro por produto desgastado com embalagem bonita. O contraste entre o que ela exige e o que ela oferece é o maior abismo que ela se recusa a enxergar. Ela pede o melhor, mas entrega o que sobrou. E ainda chama o homem de exigente quando ele recusa a troca. Freud concluiria que a mulher que não atualiza a própria avaliação está condenada a pedir o preço de ontem por um produto que hoje vale metade. E o mercado, impiedoso, segue girando sem ela. Você já reparou que a mulher que mais critica o homem geralmente está descrevendo os próprios defeitos? Ela acusa ele de ser egoísta, mas ela só pensa nela. Acusa ele de ser imaturo, mas ela explode por qualquer coisa. Freud explicava que a projeção é um dos mecanismos de defesa mais primitivos e mais traiçoeiros. Ela pega tudo o que não suporta em si mesma e coloca no outro. O homem vira o depósito de lixo emocional dela. Ela diz que ele é emocionalmente indisponível, mas é ela que some quando ele abre o coração. Diz que ele não sabe amar, mas é ela que confunde amor com benefícios. Diz que ele é orgulhoso, mas é ela que corta contato por qualquer desentendimento. Freud chamava isso de transferência de vergonha. Ela não aguenta olhar para os próprios erros, então projeta no homem tudo o que a incomoda em si mesma. O espelho é doloroso, então ela quebra o espelho. A mulher que mais acusa o homem de não prestar é a que tem o histórico mais pesado. Quanto maior o passado dela, maior a necessidade de convencer o mundo de que o problema é ele. Ela aponta o dedo para o egoísmo dele, mas esquece que passou anos escolhendo homens que só pensavam neles mesmos. Acusa ele de não ter responsabilidade afetiva, mas ela mesma sumiu sem explicação mais vezes do que consegue contar. Freud entendia que a projeção é uma tentativa de limpar a própria consciência, jogando a sujeira no outro. Enquanto ela aponta o dedo, não precisa olhar para a própria mão suja. O homem que ela descreve como insuficiente é geralmente o retrato dela mesma. Ela desenha nele todas as características que não consegue admitir em si. Ele vira o vilão para ela poder ser a vítima. Ela chama ele de tóxico, mas o ciclo tóxico começou com as escolhas dela. Chama ele de abusivo, mas foi ela que testou os limites dele até ele explodir. Chama ele de frio, mas foi ela que desligou o afeto primeiro. Freud concluiria que a mulher que mais projeta é a que menos se conhece, e enquanto ela continuar apontando para fora, nunca vai enxergar que o verdadeiro problema está parado na frente do espelho. Você já reparou que a mulher que mais exige estabilidade financeira
é geralmente a que menos construiu a própria. Ela quer um homem que banque o estilo de vida dela, mas nunca se perguntou o que ela colocou na conta dela. Freud explicava que a exigência financeira desproporcional é uma transferência. Ela busca no homem o provedor que ela nunca conseguiu ser para si mesma. O dinheiro dele não é para construir junto, é para cobrir o buraco que ela cavou sozinha. Hey, my card was declined again. I'm at the checkout. Can you please come here right now? Ela quer jantar em restaurante caro, mas não sabe cozinhar. Quer viagem internacional, mas não tem passaporte. Quer presente de luxo, mas no aniversário dele, ela dá uma lembrancinha comprada na pressa. O dinheiro que ela exige que ele tenha é diretamente proporcional à falta de planejamento que ela teve. Ela quer colher o que ele plantou, sem ter regado nada. Freud chamava isso de dependência disfarçada de exigência. Ela diz que é independente, mas o extrato bancário dela não mente. So as you can see, the blue line is your income and the red line is your spending. They've never crossed, which is excellent news. E quando a conta chega, a mão estendida é sempre na direção dele. Ela reclama que ele não é ambicioso o suficiente, mas ela mesma está no mesmo emprego há anos sem promoção. Exige que ele busque mais, enquanto ela espera sentada o resultado do esforço dele. O sarcasmo é que ela exige um homem que já chegou lá, mas não pergunta como ele chegou. Se ele construiu do zero, ela quer colher. Se ele herdou, ela quer gastar. De qualquer forma, ela quer o resultado sem o processo. O dinheiro que ele ganha suando vira o estilo de vida que ela exibe. Ele trabalha, ela aposta. Ele investe, ela gasta. E quando o dinheiro acaba, ela diz que ele não é mais o mesmo. Freud concluiria que a mulher que exige o bolso cheio do homem está tentando preencher o próprio vazio com o suor alheio. E quando o dinheiro acaba, o amor que ela dizia sentir também vai embora junto com o saldo. Você já reparou que a mulher que mais exige um homem sem bagagem é geralmente a que chega com o maior histórico de escolhas questionáveis? Ela quer alguém sem trauma, mas ela própria é um museu de feridas mal curadas. Freud explicava que a mulher que esconde o próprio passado está tentando reescrever a própria história. Ela apaga fotos, silencia amigos de época, muda de cidade e espera que o novo homem não pergunte demais. Mas o passado tem uma mania irritante de aparecer. Oh God, let's not do this right now. O ex que manda mensagem, o amigo que conta demais, a rede social que revela o que ela tentou enterrar. Ela quer um homem que aceite quem ela é hoje, mas esconde quem ela foi ontem. Ela romantiza o recomeço, mas esqueceu de contar que o passado dela inclui escolhas que ela não repetiria e homens que ela não apresentaria para a mãe. Ela quer perdão sem confissão. Quer aceitação sem transparência. Freud chamava isso de clivagem do objeto. Ela separa a versão que apresenta da versão que viveu. Apresenta a mulher renovada, mas esconde a que rodou o carrossel. E espera que o homem não descubra. O sarcasmo é que ela confia no instinto para escolher homem, mas o instinto dela é o mesmo que a colocou no carrossel. O mesmo critério que a fez escolher o bad boy que a usou, o casado que a enganou, o que sumiu sem dar satisfação. Ela quer que o homem ignore o histórico dela, mas ela mesma pesquisa o histórico dele. Quer que ele não julgue, mas julga cada detalhe do passado dele. O passado dela é contexto. O passado dele é currículo. Ela diz que mudou, mas as escolhas dela ainda seguem o mesmo padrão. Ainda atrai o mesmo tipo. Ainda reclama do mesmo resultado. Mudou o discurso, mas não mudou o critério. Freud concluiria que a mulher que esconde o passado não está protegendo a própria imagem. Está tentando enganar o mercado. Mas o mercado tem memória. E os homens de valor aprenderam a pesquisar antes de investir.
Você já parou para calcular o preço que ela paga por manter a fantasia de que ainda vale o mesmo de antes? O aluguel do apartamento vazio, o jantar solitário, a cama que só um lado é usado. Freud explicava que a consequência mais cruel da supervalorização é a solidão. Ela não está sendo exigente, está se isolando. Quanto mais sobe o próprio preço, mais encolhe o círculo de homens dispostos a pagar. Aos 20, ela tinha fila. Aos 30, ela tem silêncio. Aos 35, ela tem um gato e uma assinatura de streaming. Ela trocou a oportunidade de construir por uma fantasia de merecimento que nunca se concretizou. Ela olha para o lado e vê amigas casadas, com filhos, com casas. Ela tem um quarto vazio, uma conta de luz atrasada e um discurso de empoderamento que já não convence nem ela mesma. Freud chamava isso de luto não elaborado. Ela está de luto pela própria juventude, pelo próprio valor, pelas próprias escolhas. Mas em vez de processar o luto, ela recalca e exige mais. A consequência chega de mansinho. Primeiro, os dates diminuem. Depois, os matches secam. Depois, os amigos casados somem. E um dia, ela acorda e percebe que o telefone não toca há semanas. Ela tenta preencher o vazio com consumo, com viagens, com projetos. Mas o vazio não é financeiro, é afetivo. A conta bancária até pode fechar, mas a cama continua vazia. O sarcasmo é que ela lutou tanto para não precisar de ninguém que agora ninguém precisa dela. Construiu um castelo de independência e descobriu que morar sozinha em um castelo é apenas solidão com pé direito alto. Freud concluiria que a maior consequência da fantasia não é o tempo perdido, é o tempo que não volta. Ela pode aceitar a realidade hoje, amanhã ou daqui a 5 anos. Mas o mercado não espera, o estoque não reabastece e a solidão só aumenta. Você já parou para pensar no homem que aceita entrar nesse jogo? Aquele que topa ser o prêmio de consolação, o estepe, o provedor que chega depois que o carrossel já rodou? Freud explicava que o homem que aceita ser segunda opção não está sendo compreensivo, está sendo treinado. Cada exigência que ele aceita sem questionar é uma lição que ela aprende. Ele aceita tudo, então pode pedir mais. Ele entra achando que vai ser valorizado por aceitar ela com bagagem, com filho, com passado. Mas o que ele descobre é que a aceitação não é moeda de troca. Ela não valoriza quem aceita, ela despreza quem não exige. Quanto mais ele dá, mais ela espera. Quanto mais ele cede, mais ela avança. Quanto mais ele tolera, menos respeito ela sente. O homem que aceita tudo está treinando ela para tratá-lo como nada. Freud chamava isso de masoquismo masculino disfarçado de nobreza. Ele acha que está sendo evoluído, mas está sendo explorado. Acha que está construindo algo, mas está financiando a própria desvalorização. Ele paga a conta, assume o filho, aceita o passado, financia o estilo de vida. E no final, quando ele não consegue mais sustentar o ritmo, ela diz que ele mudou, que não é mais o mesmo, que ele não a merece. O sarcasmo é que ele entra como herói e sai como vilão. Ela chama ele de salvador no começo, mas de insuficiente no final. Ele assumiu o que outros não quiseram e ainda foi culpado por não dar conta. O homem que aceita ser a segunda opção está ocupando o lugar que outro homem não quis. Ele não é o escolhido, é o que sobrou na prateleira quando os melhores compradores já passaram. Freud concluiria que o homem que aceita menos do que merece está ensinando a mulher a tratá-lo como menos. E quando ele finalmente acordar, vai perceber que deu o melhor dele para quem nunca aprendeu a valorizar nada. Você já percebeu que a mulher que mais exige é a que mais foge de si mesma? Ela constrói muralhas de exigências para não precisar olhar para o próprio reflexo. Freud explicava que a verdade mais difícil de engolir é que ela não está exigindo demais dos homens. Ela está exigindo que os homens tapem o buraco que ela mesma cavou. E nenhum homem é grande o suficiente para tampar o vazio de uma mulher que não se preenche.
A verdade que ela esconde é que o problema nunca foi os homens. O problema foi o critério dela. O problema foi o momento em que ela escolheu o bad boy, em vez do homem que construía. O problema foi quando ela confundiu liberdade com irresponsabilidade. Ela esconde que o passado não é um acidente. É o resultado direto de cada escolha que ela fez com o livre-arbítrio que ela tanto defende. Ela escolheu quem não prestava. Escolheu o carrossel. Escolheu a solidão. Freud chamava isso de recusa em aceitar a própria agência. Ela prefere se ver como vítima do mercado a se ver como arquiteta da própria ruína. É mais fácil culpar os homens do que admitir que ela escolheu mal, repetidamente. A verdade que ela não quer ouvir é que o valor dela não caiu porque ela envelheceu. Caiu porque ela usou mal o tempo que tinha. Uma mulher que construiu, que se preservou, que fez escolhas inteligentes, não desvaloriza aos 30, ela valoriza. Mas ela não construiu. Ela gastou. Gastou juventude, gastou corpo, gastou oportunidades, gastou crédito com homens que não mereciam. E agora quer que o mercado ignore o histórico de gastos e a avalie pelo potencial futuro. Freud concluiria que a verdade mais dura é que ela não precisa de um homem que aceite o passado dela. Ela precisa de um espelho que mostre o presente dela, porque enquanto ela não encarar quem ela é hoje, vai continuar exigindo do outro o que só ela pode construir. E o espelho não mente. Chegamos ao final da análise. 9 blocos de verdades que doem, mas que precisam ser ditas. O carrossel girou, as escolhas foram feitas e agora o saldo precisa ser pago. Freud nos ensinou que o inconsciente não mente. As escolhas que ela fez, os homens que ela escolheu, o padrão que ela repetiu, tudo isso está gravado na história dela. E nenhum laser, nenhum discurso, nenhuma fantasia vai apagar. A mãe solo feminista que apaga a tatuagem de borboleta não está removendo tinta. Está tentando remover a própria identidade. Mas a identidade não está na pele, está nas escolhas. E as escolhas não saem com sessão de laser. O homem que assiste esse vídeo até o final já entendeu o jogo, já viu o padrão, já reconheceu a armadilha. E agora tem uma escolha. Continuar sendo o prêmio de consolação de quem não soube escolher, ou construir algo que nenhuma mulher assim vai merecer. Porque o mercado não fecha para o homem que se valoriza. O mercado abre para quem sabe o que vale. E quem sabe o que vale não aceita, sobra de carrossel, não paga a pensão socioafetiva, não assume filho de outro, não financia estilo de vida de quem nunca construiu nada sozinha. Freud concluiria que a única verdade que importa é essa. Você é o resultado das suas escolhas. Ela é o resultado das escolhas dela. E se as escolhas dela não combinam com o que você construiu, o problema não é seu. A borboleta pode sair. A conta não some. O passado fica. E o homem que entendeu isso está um passo à frente de todos que ainda estão pagando para aprender. Se você chegou até aqui, é porque já entendeu que o jogo não é justo. Mas você pode jogar melhor. Acesse freudredpill.com. Link na bio. Descobre seu perfil e aprende a se valorizar antes de pagar o preço de uma escolha que não foi sua. E se esse conteúdo te agregou, considera apoiar o canal. Estamos desmonetizados. Link na bio também. Sua contribuição mantém a psicanálise na prática e o alerta aceso para quem precisa ouvir. Compartilha com um amigo que está prestes a cometer o erro de aceitar ser o prêmio de consolação de alguém. A verdade pode doer, mas é melhor doer agora do que pagar a conta depois.